Então, agora o que a gente tem é um sistema contínuo e eu quero saber o seguinte: qual foi a energia necessária para eu trazer este elemento de carga, que eu vou chamar de dq, já não são mais discretas, são contínuas, lá do infinito até essa posição. Eu quero me aproveitar dessa expressão aqui. Se eu entendo aquilo, a energia necessária para trazer esse elemento de carga nessa posição é igual a metade, 1/2, do produto deste elemento de carga vezes o potencial naquele ponto. Então vou chamar isso de dW, de um trabalho, né? Como sendo 1/2 de dq vezes o potencial naquele ponto. Tá? R é a potencial onde está o elemento de dq. Agora, se eu tenho uma distribuição contínua, a distribuição ela é representada por uma densidade de cargas ρ de R, de R', né? Vou colocar R' aqui. Então, eu tenho aqui um ρ de R'. Então, o dq que aparece aqui, ele é igual a ρ de R' vezes o dV'. Portanto, eu vou ter que o trabalho necessário para acrescentar um dq na minha distribuição vai ser igual a 1/2 de V vezes ρ vezes o elemento de volume. E, portanto, a energia total dessa distribuição é uma integral disso aqui. Eu vou dizer que a energia do sistema contínuo agora vai ser integral de V de R', ρ de R', dV'. O que muda aqui nessa expressão se eu estiver pensando numa distribuição superficial de cargas? A energia de um sistema que tem uma distribuição superficial de cargas vai ser 1/2 de integral de V de R' vezes um sigma de R' ds. No fundo, o que a gente está fazendo é usando essa expressão aqui e dizendo que o dq agora é um sigma ds. Fosse uma distribuição linear, então a energia do sistema seria 1/2 do potencial no ponto vezes a carga naquele ponto somado para toda a distribuição. Tá? Então são 3 expressões dependendo do tipo de distribuição que você tem, se volumétrica, se superficial ou se linear. Repara que aqui eu tenho uma expressão da energia, onde eu tenho que, para computar essa energia, eu tenho que conhecer a distribuição de carga e a distribuição de potencial. Então a pergunta agora é a seguinte: imagina que eu conheça só a distribuição de campo no espaço. Como é que eu computaria essa energia? Essa é uma possibilidade, correto? É assim. O que você está vendo aqui são cargas, não é verdade? Então aqui a gente está dando uma ênfase às cargas. Eu tenho a distribuição de carga, se eu souber como ela se distribui, eu calculo a energia. Agora, eu poderia só mostrar o campo gerado por essas cargas. E como é que eu computaria a energia nesse caso? Seria possível? Resposta sim, e a gente vai fazer isso agora. Então, como calcular a energia de um sistema sem fazer referência às fontes? Só aos campos. Tá? Vamos ver como é que faz isso. Eu vou partir que a energia de um sistema é dada por 1/2 da integral de ρ V integrado no volume. Só que eu quero me livrar do ρ. Eu quero que apareçam campos. Potencial tudo bem, né? Porque é uma forma de calcular campo. Mas eu não quero o ρ. O que eu faço? Como é que eu me livro dele? Lei de Gauss. Então, a lei de Gauss é a seguinte: a divergência do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0. Portanto, eu vou poder substituir o ρ que aparece ali por ε0 vezes a divergência de E. Então tá bom, vou fazer isso aqui. O ε0 eu posso fatorar, não? E aqui vai ficar divergência do campo elétrico
vezes V integrado no volume. Não tem mais cargas aqui, só tem campos. No fundo aqui está dito o seguinte, olha, se eu conheço a distribuição do campo elétrico e do potencial, eu calculo a energia do meu sistema. Só que é possível melhorar a cara daquilo se nós fizermos uma integração por partes. A divergência de uma função escalar vezes um vetor. Isso é igual a função escalar vezes a divergência do vetor mais o vetor escalar o gradiente de V. Isso é uma identidade vetorial, a gente provou essa identidade vetorial. Então eu vou fazer assim, eu vou substituir essa quantidade que aparece aqui, ó, por essas duas aqui. Então eu vou ter que a energia do sistema vai ser igual a ε0 sobre 2. Tem dois termos agora, não? Então vou explicitar os dois termos. São duas integrais de volume. Uma é essa aqui, uma integral no volume da divergência de VE, dV. Mais esse termo de cá, né? Eu tenho que passar para o lado de lá, que vai aparecer então menos uma integral de volume de E escalar grade V integrado no volume. Isso aqui, menos o gradiente do potencial, é o campo. Então isso aqui é uma integral de E quadrado dV. Então eu tenho dois termos. Um é o seguinte, a energia do meu sistema é igual, o primeiro termo eu vou escrever assim, ε0 sobre 2, a integral de E quadrado dV sobre um volume. Daqui a pouco a gente vê que volume é esse aqui. Este termo aqui, eu posso transformá-lo numa integral de superfície, usando o teorema de Gauss. Isso aqui não é uma integral num volume da divergência de um vetor? Então isso aqui é igual ao fluxo desse vetor na superfície S. Tá? Então, mais o outro termo é ε0 sobre 2, integral do fluxo de VE, que é um vetor escalar ds. Você pode achar ruim essa troca, né? Antes nós tínhamos uma única integral de volume, que envolvia a distribuição de cargas. Agora eu tenho duas integrais, uma de volume e uma de superfície. Aliás, que volume é esse e que superfície é essa? Porque como eu não faço mais referência às cargas, isso aqui não é o volume da minha distribuição de cargas. É outra coisa. Aqui é o seguinte, então. Imagina que a minha fonte esteja aqui. Não importa, tá? Construa um volume. Está aqui o volume. Qualquer que seja ele, não precisa ser esférico não, claro, né? Então está aqui um volume. Então, se essa integração se realiza neste volume, esta integração aqui se realiza nesta superfície. É arbitrário. Escolher o volume, a superfície é aquela que é o contorno do volume. A minha carga pode estar aqui. Ah, vou escolher uma esfera de raio 1 metro. Tudo bem. Então a minha superfície vai ser a superfície que envolve essa esfera. Ah, vou escolher uma esfera de raio 2 metros. Tudo bem. Tem que dar o mesmo resultado. Aumentando o volume, aumentando o raio dessa esfera, por exemplo, qual é o termo que cresce e qual é o termo que decresce? E por quê? Eu tenho campo em todos os pontos do espaço, não tenho? Eu vejo o campo num ponto, multiplico por um elemento de volume e integro em todo o volume. Se eu dobro o raio da minha esfera, além daquilo que eu já computei ali dentro, eu tenho que computar o além. Então esse cara aqui deve crescer com o volume. O fato de eu pegar uma esfera de raio que é o dobro da anterior, não muda a densidade de o campo elétrico em cada ponto. Antes eu tinha uma esfera. Aí eu aumentei o raio. O campo, digamos que é o campo de uma partícula
pontual, uma partícula. O campo ele é radial e cai com 1 sobre R2. Antes eu estava calculando aquela integral aqui dentro. Eu pego o campo em cada ponto do espaço, elevo ao quadrado e multiplico pelo volume dV, integro no volume inteiro. Se eu aumento o raio, além desse cálculo, eu tenho um cálculo adicional. Então esse cara aqui está aumentando de valor, se eu aumento o volume. Então a pergunta é a seguinte, como é que eu realizo este cálculo aqui? Né? Esse cálculo é assim. Então a integral no volume de E quadrado dV. Então, por exemplo, eu tenho uma carga pontual. Eu quero calcular a energia, quer dizer, energia não. Esta contribuição para a energia neste volume aqui. Este campo é o campo em cada ponto. Ele é assim, o E, ele é 1 sobre 4π epsilon 0, Q sobre R2, radial. Você vai elevá-lo ao quadrado. Então, E escalar E, que é o E quadrado, é isso aqui, né? Q sobre 4π epsilon 0 ao quadrado, 1 sobre R à quarta. Eu tenho que integrar num volume. Qual é o elemento de volume em coordenadas, por exemplo, esféricas, né? R2 seno de θ, dr, dθ, dφ. Então, essa integral eu pego o quê? Este cara, multiplico com esse e faço a integração. Então, eu vou ter a seguinte integração. Vou ter a integral em R. Olha só, como eu já tenho uma simetria angular, meu campo é radial, a integral angular vai dar 4π, sabe disso já, né? Então aqui vai dar um 4π. Já integrei o seno. 4π. E o que sobrou é este cara aqui vezes isso aqui. Então ficou um Q2 sobre 4π epsilon 0 ao quadrado. Aqui ficou um R2 vezes um 1 sobre R à quarta. Ficou 1 sobre R2. De onde a onde que eu integro? Do centro ou de um valor A. Talvez eu pegue uma casca esférica, tá? Vou pegar uma casca esférica. Vou explicar o porquê disso. Até um R grande. Então a pergunta que eu tinha feito é: o que acontece com aquela integral se eu dobro o raio? Aumenta. É muito simples, basta você ver assim. Integrar de A até R, a 2 R's, por exemplo, é o mesmo que integrar de A até R, mais uma integração de R até 2 R's. E aquela integral é sempre positiva. Então, quanto maior for a minha esfera de integração, maior vai ser aquela integral. Mas olha o que eu te falei, esta soma aqui, ela é constante, porque é a energia do meu sistema. Então, se esse cara cresce com raio, eu espero que esse cara decresça com raio. E como é que eu vejo isso? Bom, primeiro, onde é que eu estou integrando isso aqui? Na borda daquela esfera. Para diminuir esse fluxo, isso aqui é um fluxo, não é? A área da esfera cresce com R quadrado. Este cara aqui, o campo, cai com 1 sobre R2. O potencial cai com 1 sobre R. Este produto aqui cai com 1 sobre R3. Quanto mais longe eu estou, menor essa quantidade, caindo com 1 sobre R3. Esse cara cresce com R quadrado, enquanto que esse cai com R3. Está vendo que o fluxo está diminuindo deste cara aqui? Lá no infinito, quanto é que vale essa integração? Vale 0. Então, esta soma eu posso fazer o seguinte, olha, se eu integrar até o infinito, eu posso simplesmente omitir essa integração. Então isso aqui é equivalente a fazer isso, ó. Dizer que a energia do meu sistema ela é igual a epsilon 0 sobre 2, integral até o infinito, eu pego todo o volume, né, de E quadrado dV. Eu elimino o termo de superfície, tomando os meus limites de integração como todo o espaço. Ao invés de colocar infinito aqui, eu vou colocar todo o espaço. Então, essa expressão é simples e bacana e elegante, né? A energia de um sistema de cargas, por mais complexo que ela seja, se eu conheço o campo,
Basta integrar E² em todo o espaço que eu vou ter energia do meu sistema.